Eu estava com medo que isso acontecesse conosco. Começou. A Federação Russa está se transformando em terra arrasada. Se cair, ele quer. Cair. Algo caiu. Está ali. São geralmente substituídos por outros break time igual 0.5S. Fique aqui. Não existe mundo. Esse é o único posto de gasolina de todo o NFC onde chegamos. Aqui dá para abastecer e não tem mais nenhum por perto. Sensação. As forças armadas da Ucrânia acertaram o jackpot bem no território da Rússia. A retaguarda do inimigo está em ruínas. Os drones pegaram uma velocidade insana. Mísseis ucranianos invadiram. Agora Putin não tem como escapar. Imagens épicas já estão na internet. Incrível. Flamingos, Neptunes, Inferno e Storm Shadow deram um golpe explosivo. O Kremlin tremeu, a luz apagou, o gás foi cortado, os estoques de gasolina acabaram. Os russos estão implorando por mais ataques. Isto é um desastre. Uma série de sabotagens ferozes. As ferrovias russas estão paralisadas. Algo terrível começou em Moscou. Parabéns, Darina Butskalo, e por todos os eventos explosivos em nossa edição da Red Borga. Assista até o final. Começou. A Federação Russa foi engolida por uma catástrofe de proporções sem precedentes. Coloque no volume máximo. A defesa aérea russa está trabalhando em casas. Pessoas furiosas pedem espancamentos. Pelo Kremlin em Moscou. Enquanto isso, nossas forças estão despertas. Os drones ucranianos finalmente penetraram nas profundezas da Federação Russa. Toda vez um novo recorde de sucessos. Conseguiram causar destruição a 1.400 quilômetros da Ucrânia. República da Mordóvia na Vorra. Drones atacaram a República da Mordóvia, que fica na Federação Russa. Lá, uma das indústrias foi danificada. Lá. Olha, ficou realmente um pouco estilhaçado. Drake time igual 0.5S. A capital da Mordóvia está desmoronando bem diante dos nossos olhos. Notícias explosivas chegam uma atrás da outra. Pânico total. Vídeos dos ataques devastadores se espalham pela internet literalmente a cada minuto. Os canais divulgaram imediatamente para onde os drones estavam mirando. Todos os mapas foram revelados. Na cidade está localizada a fábrica Sistemas de Fibra Ótica, que já havia sido atacada antes. A poucos quilômetros dali ficam a fábrica mecânica de Saransk e a empresa Saransk Optica. Então, a fábrica mecânica de Saransk não aguentou o impacto sob pressão. Essa empresa é especializada na produção de equipamentos e componentes para diversos setores, principalmente para a indústria de engenharia mecânica e, em parte, para outras, para a indústria de defesa. Parece que os drones não erraram na escolha. Foi exatamente esse alvo que recebeu uma saudação calorosa. O clima também está tenso no Daguestão. Os drones também passaram por lá. Inimigos locais estão tentando realizar ataques com metralhadoras. O pânico está se espalhando. Vale a pena ver essa comoção em território inimigo. E eles podem simplesmente vagar confusos. É muito maior que os pequenos. Aqui ele foi para o oeste. Sobre aqui vamos nós. 4 drones. Um explodiu. Aqui vai mais uma, trazendo para você mais um exemplo interessante para analisarmos juntos. Um golpe violento atingiu a refinaria em Makarskala. A Dagnotec está localizada a mais de 1.200 quilômetros da linha de frente e sua capacidade chega a 2.500.000 toneladas por ano. Parece que agora tudo isso ficou no passado distante. Se quiser cair, ele vai cair realmente. Break time igual 0.5S. As autoridades locais reagiram imediatamente. Na verdade, já não dá mais para esconder o que todo mundo está comentando.
Só conseguiram fingir que a situação está sob controle, que tudo terminou apenas com um susto. No momento, não há informações sobre mortos ou feridos. As informações sobre os danos estão sendo atualizadas. Equipes responsáveis estão trabalhando no local e todos os órgãos do governo atuam em regime de gabinete de crise. Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para garantir a segurança das pessoas e dos bens. O céu, que antes era seguro, agora faz os russos se ajoelharem. A aviação de repente deixou de ser necessária para qualquer um. Nos aeroportos das autoridades do Cáucaso e de Grozny foram impostas restrições temporárias aos voos, informou a Rosaviatsia. Anteriormente, na Rússia, os aeroportos de Kaluga, Krasnodar, Pskov, Yaroslavo, região de Leningrado e Penza estavam fora de operação. No entanto, não é de se estranhar que os russos estejam com medo, em pânico com todas as forças armadas da Ucrânia e estejam lançando todo o arsenal de suas armas. Não são só drones, balística direto no coração da Rússia. Os propagandistas russos não conseguem conter as emoções. Os ataques estão sendo realizados com o uso de mísseis. Hell, Flamingo, Stormado, Scalp, Neptune, Rocket Mer com o AVS e outros mísseis não identificados. E aqui está um relatório sobre nosso trabalho do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia para Stormado. O golpe perfurou o canhão antiaéreo inimigo, o grande alvo se transformou em rifles. Algo caiu lá, deve ser fumaça saindo dali, mas não é certo. Foi por perto. As forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, em cooperação com o Exército de Terra, a Marinha e outros componentes das Forças de Defesa da Ucrânia, atingiram a fábrica química de Bryansk. Os drones terminaram o trabalho. Mega ataque à subestação. Bryansk sentiu a força do ataque. Blackout em ação. A região ficou sem eletricidade. O inimigo está se adaptando. Não tem luz, não há energia elétrica e o posto de gasolina está completamente sem funcionamento, tudo está desligado. Break time igual 0.5S, você consegue ver claramente de onde está vindo toda essa longa fila de carros e pessoas esperando? Caramba! E além disso, a escuridão também cobriu a região de Smolensk. A usina termoelétrica não aguentou. Parece que não só o setor de energia russo relaxou, mas também a ferrovia. 2 sabotagens de uma vez e, portanto, notícias infernais. Em 20 de outubro, no depósito de locomotivas da estação Cherepovets, região de Voloda, um russo chamado em boa pessoa incendiou uma locomotiva elétrica, provavelmente insatisfeito com o trabalho na RZD. Parece que Moscou também foi atingida. O prédio da estação ferroviária da Bielorrússia, na capital, de onde é coordenado o movimento dos trens, pegou fogo completamente. Algo realmente sério está acontecendo. A Rússia está sendo atingida por um verdadeiro tsunami de problemas. A catástrofe já está respirando no cangote do Kremlin. É simplesmente impossível esconder isso. A crise de combustível tomou conta de toda a Federação Russa. A escala do problema cresce a cada hora. De 13 a 19 de outubro, Bacheria, região de Yaroslavo, Tuva e Ulyanus foram adicionadas ao mapa de escassez. A Sibéria pegou fogo. O mapa da Rússia está acendendo em vermelho. A situação é crítica. A parte europeia da Federação Russa está explodindo em caos. Os preços estão subindo loucamente. As filas nos postos de gasolina são intermináveis. O pânico só aumenta. As pessoas, em estado de histeria, estão comprando combustível desenfreadamente. Esta é a única estação de serviço de todos os antilocais. Aqui chegamos. Aqui dá para abastecer e não tem fila em outro lugar. E aqueles que conseguiram encontrar pelo menos uma gota de gasolina ficaram chocados. Os carros chineses estão quebrando em massa. O combustível de má qualidade está destruindo os motores enquanto estão rodando. Dezenas de carros. Modelos GL do ano 25 lançados na Rússia ficaram fora de funcionamento devido a falhas nos motores. Alguns motoristas perderam o controle do veículo enquanto dirigiam. A GL Motors declarou que a razão é o nível de oxidantes na gasolina russa, para o qual os modelos chineses não estão adaptados. Nessa realidade da vida na Rússia, fábricas pegam fogo e os caminhões-tanque que sobrevivem acabam batendo pelo caminho. Um deles já não chegou ao destino. Mais um acidente de trânsito em meio ao pânico generalizado.
E, enquanto isso, mais um golpe. Após um ataque massivo de drones, a usina de processamento de gás de Orenburg ficou paralisada. Ela não recebe mais gás do Cazaquistão. Uma comissão de emergência foi convocada em Orenburg. Segundo as autoridades oficiais de Orenburg, não há consequências graves. A planta de processamento de gás simplesmente parou de funcionar. E é isso. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou que este é o nosso trabalho. Os drones funcionaram perfeitamente. O Orenburg GPP é um dos maiores complexos de processamento de gás da Federação Russa e é capaz de processar até 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural e 6,2 milhões de toneladas de condensado de gás e petróleo por ano. Segundo informações preliminares, uma das unidades de processamento e purificação de gás foi atingida. Um Valtem no Orbule de Putin. A refinaria Novokuibychev em Samara está em chamas. Ontem ainda se gabavam dela, e hoje restam apenas cinzas e fumaça. Os drones atacaram sem piedade. O poder do Kremlin desmoronou como um castelo de cartas. Todo mundo precisa ver essas imagens. E aí, Zoruk, você estava lá? E o que está acontecendo? Olha, escuta só. Que loucura! Os nossos acertaram o jackpot. O inimigo está em crise profunda, e isso é só o começo. A fábrica produz mais de 20 tipos de produtos comerciais e o volume anual de processamento primário chega a 4,9 milhões de toneladas. Segundo informações preliminares, as unidades de processamento primário de petróleo foram atingidas. Russos estão filmando vídeos de despedida, pânico, fogo e gritos. Este é o verdadeiro mundo russo. Ainda está lá, mas aqui está. Gangue da Fumaça. Ei. Gangue da Fumaça. Choque na Rússia, colapso total. Fábricas fecham, economia colapsa diante dos olhos. Este é o triunfo das Forças Armadas da Ucrânia. Enquanto isso, nossos soldados varrem o inimigo das posições sem deixar chance para os ocupantes. Trump anuncia em alto e bom som uma nova arma superpoderosa. E a França e a Alemanha vão ainda mais longe. Mais um país está se juntando à coalizão de defesa aérea. Você vai ficar chocado quando ouvir todos os detalhes a seguir. A noite foi agitada em Batais, na região de Rostov. E até lá chegaram bons drones. Na noite de 21 do mês de outubro, pausa. Break time igual em 0.5S. relata-se que Batais é um grande entroncamento ferroviário de triagem. Mas o que é ainda mais interessante é que agora os próprios russos estão dando dicas de onde é melhor os drones ucranianos voarem. Gente, o Kremlin não é aqui. Tem que atacar o Kremlin. Confundiram as coordenadas. E o maior GPP de Orenburg e a refinaria de Novokuibychev pararam completamente suas operações após o ataque dos drones ucranianos. Embora na própria Rússia digam outra coisa. Em Orenburg, é o clássico do gênero. O Ministério de Emergências da Rússia negou o incêndio na usina de gás e imediatamente enviou bombeiros para apagar o fogo. A verdade, na Rússia, já está proibida há muito tempo. Quando tudo está pegando fogo, mas, pela sensação, está tudo tranquilo. E as fábricas claramente não vão voltar a funcionar tão cedo. Afinal, como informam, os trabalhos de restauração só vão começar no início de novembro, no mínimo. Qual é a principal tarefa? Paralisar o máximo possível. Paralisar o maior número possível de instalações do setor energético da Federação Russa. Criar um desequilíbrio. Por exemplo, tirar de operação o máximo de instalações possível na parte central da Federação Russa, que é exatamente o que está sendo feito agora. Essas subestações são as mais colapsáveis, de modo que instalações localizadas em outras regiões da Federação Russa podem tentar saturá-las, causando sobrecarga. Menos 13 ocupantes. Caças das Forças de Operações Especiais penetraram na linha de frente e destruíram posições inimigas.
Trump anunciou uma nova arma secreta. Existe uma arma sobre a qual muita gente nem sabe. Comecei a trabalhar nela há 4 anos. Claro, Trump não podia deixar de destacar a superioridade dos Estados Unidos sobre a China, inclusive no que diz respeito às tecnologias militares. Os Estados Unidos têm muitos desenvolvimentos, muitos tipos diferentes de forças armadas, vários tipos de projetos que estão em diferentes estágios de implementação. Alguns já estão na fase final, outros no meio do caminho, e alguns ainda estão apenas nos desenhos. Devido à força da superioridade econômica dos Estados Unidos, eles, mais uma vez, têm muitos projetos potenciais diferentes. A escala é um problema. Eles podem lançar 1 ou 2 protótipos e se gabar de que já têm isso. Mas aqui a questão é a quantidade. Enquanto isso, os drones russos continuam violando o espaço aéreo da Europa. O chanceler da Alemanha anunciou a criação de uma unidade federal de combate a drones e de um centro de proteção contra o AVS. Isso é um bom sinal, que pelo menos algo está sendo feito na Europa para enfrentar a ameaça russa. Porque ninguém sabe o que fazer com o drone russo, mas aqui pelo menos alguns passos foram dados. Como eles serão implementados, quando serão implementados, quão rápido, quão eficazmente, só podemos especular, mas de qualquer forma isso é um ponto positivo. Isso mostra que eles entendem a ameaça, entendem que agora não têm recursos. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da França informou que a Ucrânia receberá um empréstimo da UE para a compra de meios de defesa pelos próximos 3 anos. Mas vamos ser sinceros. A presença de Putin no território da União Europeia só faz sentido se levar a um cessar-fogo imediato e incondicional. E, além disso, Vladimir Putin está interessado na adoção do princípio de cessar-fogo imediato, porque o tempo joga contra ele. Além disso, mais um país entrou no programa puro. Antes, a Itália se abstinha de participar, tendo seus próprios argumentos para isso. Mas agora a posição do país foi revista. Talvez, quando a Itália recusou participar desse programa pela primeira vez, eles achavam que esse projeto não teria perdas, que não era vital, que não duraria muito, enfim, que era uma completa bobagem. Mas, ao analisar mais de perto, ficou claro que haveria perdas, que havia financiamento envolvido. Estão surgindo desenvolvimentos interessantes. Os países que participam desses desenvolvimentos têm acesso a tecnologias e trocam dados com a Ucrânia. E, de certa forma, criou-se uma certa igualdade na Itália. A Rússia continua atacando cidades ucranianas pacíficas. Na noite de 21 de outubro, 6 mísseis russos atingiram Kharkiv. Sabe-se que 11 pessoas ficaram feridas. Em Kherson, 3 pessoas ficaram feridas em resultado de um ataque de drones. E Chernihiv, após o ataque de drones, ficou completamente sem luz e água. Neste exato momento, é um apocalipse no Donbas. O exército russo está afundando em sangue. Uma batalha inacreditável que se tornou um pesadelo para os ocupantes. O inimigo foi simplesmente reduzido a pó. Pokrovsk se tornou o túmulo do exército de Putin. Veja a seguir detalhes chocantes. As batalhas por Pokrovsk já duram mais de um ano. Durante esse tempo, o exército de ocupação quebrou todos os dentes, mas não conseguiu tomar a cidade. De lá, até um pulo até o fim da fronteira sul em Donetsk. A direção de Pokrovsk é prioridade para Putin. Ele transferiu para cá 120 mil soldados do seu exército de ocupação. Na direção de Pokrovsk, os ocupantes mudaram a tática de condução das operações de combate. Estamos falando do uso de colunas mecanizadas. No assalto às posições das Forças Armadas da Ucrânia. Essa tática não era observada nos últimos meses, até meio ano atrás. Além disso, presume-se que a mudança de tática está relacionada, antes de tudo, com a mudança das condições climáticas. Ou seja, os ocupantes contam que o tempo chuvoso do outono vai reduzir significativamente a atividade dos drones FPV ucranianos. Desde agosto deste ano, as forças de defesa da Ucrânia não só conseguiram proteger Pokrovsk e os povoados vizinhos. Os defensores ucranianos libertaram quase 183 quilômetros quadrados de território e limparam mais 230 quilômetros quadrados do inimigo.
portanto, falar que, em um futuro histórico próximo, os ocupantes conseguirão tomar o controle total da aglomeração de Pokrovsk, no momento, não há razão principal para isso. Além disso, os combatentes ucranianos neutralizaram pelo menos mais 13.945 invasores russos. Destes, 8.402 são perdas irreversíveis, 5.419 feridos e 124 prisioneiros. Além disso, os ocupantes perderam quase 1.300 unidades de equipamentos e armamentos. Ou seja, estamos falando do uso da chamada tática de o preço a pagar, não o tempo todo. Os ocupantes entendem perfeitamente que, daquela quantidade de veículos blindados, não só tanques, mas também BMPs, BTRs, no máximo 20% chegará até as posições das forças de defesa da Ucrânia. E, consequentemente, a mesma quantidade de tropas, ou seja, de força viva. Os ocupantes usam essa tática, em primeiro lugar, para resolver uma tarefa política complexa. A questão nem é tanto militar. O ditador russo precisa, antes do início do processo de negociação na Hungria, mostrar aos Estados Unidos a suposta presença de sucessos táticos do exército de ocupação. Apesar das perdas e da falta de pessoal, nos últimos dias um grupo inimigo de sabotagem e reconhecimento conseguiu penetrar até o centro de Pokrovsk. Páginas locais relatam que, durante o avanço, os russos recorreram à violação do direito humanitário internacional e mataram cidadãos da cidade. Isso aconteceu na região da estação ferroviária. Uma mulher foi salva por milagre por um morador local. Infelizmente, os ocupantes estão usando cada vez mais os moradores de Pokrovsk como escudo humano ou simplesmente atiram em pessoas desarmadas bem nas ruas da própria cidade. No entanto, os ucranianos estão defendendo com dignidade e eliminando o inimigo ainda na entrada de Pokrovsk. Neste vídeo estão os defensores de Pokrovsk. Com um único drone FPV, neutralizaram simultaneamente das ocupantes que se deslocavam à noite em um caminhão perto de Selidov. O inimigo continua procurando pontos fracos e sondando a defesa ucraniana em Minorad, no distrito de Pokrovsk. Um pequeno grupo de ocupantes conseguiu entrar na cidade, mas foi imediatamente. O indivíduo foi eliminado pelos soldados, que agiram de acordo com ordens recebidas e seguiram procedimentos estabelecidos para garantir o cumprimento da missão. A ação foi realizada de maneira precisa, com o objetivo de neutralizar a ameaça representada pelo alvo, sem colocar em risco a segurança da equipe envolvida. Das Forças Armadas da Ucrânia. A expectativa média de vida de um assaltante russo é de cerca de 12 dias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está convencido de que a Rússia não tem interesse no desenvolvimento das áreas ocupadas do Donbas e vai usar os territórios conquistados apenas para ações de propaganda chamadas de "nós vencemos a guerra". Além disso, o comandante supremo afirmou que a Ucrânia quer terminar a guerra de forma justa e segura. O que, e o mais importante, quando finalmente vai derrotar a Rússia? Escreva sua opinião nos comentários, deixe seu like no vídeo e fique por dentro das principais notícias. Tem mais por vir. Até a próxima!